Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai embarcar numa viagem para investigar um dos maiores enigmas da humanidade, o continente perdido de Atlântida. É, sem dúvida, um mistério que mexe com a imaginação de todo mundo, sabe? Desde exploradores e sonhadores até os maiores estudiosos. E isso há séculos. Ok, vamos direto ao ponto. A pergunta de US$ 1 milhão que para sobre toda essa história é a seguinte: Atlântida foi um lugar de verdade ou só uma invenção genial? Para descobrir, vamos tratar isso como uma investigação de um caso muito, mas muito antigo mesmo. Para entender um mistério, primeiro a gente precisa entender a lenda em si. É a história original, o ponto de partida que deu início a tudo isso e que, de alguma forma, continua tendo um poder incrível sobre a nossa imaginação coletiva. E veja bem, a história de Atlântida não é um conto de fadas qualquer. É a imagem de uma civilização quase perfeita, sabe? Uma utopia de engenharia, de sabedoria, que simplesmente foi engolida pelo mar, deixando para trás só um eco que ressoa até hoje. Mas afinal, de onde vem essa lenda toda? O mais surpreendente é que a história inteira de Atlântida vem de uma única fonte antiga: os escritos do filósofo grego Platão. É isso mesmo. Se não fosse por ele, talvez a gente nunca nem tivesse ouvido falar de Atlântida. Vamos voltar bastante no tempo. Lá por 360 a.C., Platão nos conta sobre Atlântida. E ele não fala de uma ilhazinha qualquer, não. Ele descreve uma verdadeira superpotência naval, localizada além dos pilares de Hércules, com a ambição de dominar o mundo. Só que o poder em excesso acabou corrompendo o povo de lá. E segundo a história, a punição dos deuses foi implacável. A ilha inteira afundou no oceano, tudo em um único dia e uma única noite. E é bom frisar, este é o único relato antigo que a gente tem da existência de Atlântida. O único. E essa citação aqui ilustra perfeitamente a escala do que Platão descreveu. Ele não estava falando de uma ilha pequena, mas de uma superpotência que ameaçava o mundo conhecido inteiro. A linguagem é super épica, dramática, coisa de cinema. Mas e se a história nunca foi para ser levada ao pé da letra? O ponto central, segundo muitos estudiosos, é esse aqui. Platão não estava escrevendo um livro de história. A lenda de Atlântida seria, na verdade, uma baita lição de moral, uma fábula filosófica sobre os perigos da hubris. Aquele orgulho cego, sabe, que vem antes da queda? Nesse sentido, Atlântida não era um lugar, mas uma lição. Só que a ideia de uma cidade perdida era boa demais para ser só uma lição, né? Com o passar dos séculos, a fábula de Platão meio que escapou do controle dos filósofos e caiu nas mãos de exploradores, sonhadores. E aí começou uma busca literal por um lugar que talvez nunca tenha existido de fato. E isso nos leva para a parte mais especulativa do mistério. Se Atlântida fosse real, onde ela estaria escondida? No fundo do oceano? Enterrada debaixo do gelo? As teorias são muitas e bem fascinantes. Esse mapa aqui dá uma boa ideia da imaginação dos caçadores de Atlântida. Vai desde Santorini, lá no Mar Egeu, com sua história de destruição vulcânica, até a misteriosa estrada de Bimini, que parece muito uma estrutura feita pelo homem, só que debaixo d'água. E tem até quem ache que ela está sobre as geleiras da Antártida. Cada teoria tenta, do seu jeito, conectar as pistas de Platão com a geografia do nosso mundo real. Agora, olha só que interessante, a teoria mais famosa de todas nos leva para Santorini. Lá, a civilização minoica, uma cultura super avançada que vivia numa ilha, foi devastada por uma erupção vulcânica colossal. As semelhanças com a história de Platão são impressionantes, certo? Só que tem dois grandes problemas. Platão situou Atlântida além dos pilares de Hércules, não no Mar Egeu, e o mais importante, ele disse que isso aconteceu 9.000 anos antes dele, enquanto a erupção de Terra foi há cerca de 1.200 anos antes. As peças quase se encaixam, mas não perfeitamente. Então, depois de séculos de busca de especulação, o que os historiadores e arqueólogos de hoje em dia pensam sobre Atlântida? Vamos ver como esse debate está hoje. No fim das contas, o debate moderno se resume a essas duas visões. De um lado, a literal, que acredita que Atlântida foi um lugar real que a gente ainda não encontrou. E do outro, a visão alegórica, que defende que Platão inventou Atlântida para ser uma espécie de espelho sombrio da sociedade ideal, Atenas. Seria uma ferramenta para discutir os perigos da corrupção, da ganância e da arrogância de um império. E aqui é importante deixar uma coisa bem clara. Apesar de todas essas teorias fascinantes, a imensa maioria dos cientistas, historiadores e arqueólogos concorda. Não existe nenhuma evidência concreta da existência de Atlântida. O consenso acadêmico é que se trata de uma ficção criada por Platão.
Mas isso levanta uma questão ainda mais interessante. Se não existem provas, por que a lenda de Atlântida continua tão poderosa? Por que a gente ainda está falando sobre isso hoje, milhares de anos depois? Pensem no poder que essa história tem. Por mais de 2.300 anos ela sobreviveu. Sobreviveu a impérios, a guerras, a revoluções e continua sendo um dos maiores e mais sedutores mistérios da humanidade. É a prova definitiva do poder de uma boa história. E talvez essa seja a verdadeira revelação aqui. A busca por Atlântida talvez nunca tenha sido sobre encontrar um continente submerso. Talvez seja sobre o nosso desejo eterno por um paraíso perdido, por uma segunda chance, pelo fascínio do desconhecido. No final das contas, a pergunta mais intrigante não é onde está a Atlântida, mas sim o que a busca por ela revela sobre nós.